Um pouquinho sobre nós, né? Eu sou o Renato, o Vander e o Kleber têm 2 meses de planejamento, que a gente seguiu o processo do Dragon Dreaming mesmo, de sonhar o que a gente queria para essa oficina, planejar, fazer os contatos, organizar essa jornada até chegar no momento de agora. Eu tenho uma obsessão com essa ideia de organização de centro vazio desde que eu ouvi pela primeira vez no Dragon Dreaming, isso faz 7 anos, 8 anos, foi em 2013. E logo em 2014 a gente criou uma organização de centro vazio, que é a Associação Nossa Cidade. Então, 7 anos praticando organização de centro vazio, erros e acertos, viu, gente? Não é... Eu me coloco aqui como um aprendiz sobre o que é agir em rede, numa organização de centro vazio. Tá? Mais erros do que acertos, né? Muita literatura, muita leitura, muita troca com as pessoas, e esse momento daqui é um início de mais um ciclo de trocas. Tá? Então, são 7 sessões, né, até o fim de novembro, mas a ideia é ter outros módulos também no ano que vem. E só fazendo aqui uma recapitulação, a ideia hoje é cobrir esses 3 temas, né? O que é uma organização de centro vazio, o mapeamento de sistema e o planejamento de oficina-jornada, né? Tá, mais um pouquinho aqui da experiência que a gente já teve, né, de organização de centro vazio. Nesses últimos 7 anos, eu me envolvi com várias, né? Uma é a Aliança Regenerativa, foi uma aliança para responder na questão do colapso da barragem em Brumadinho, e acabou que ela ficou por um tempo e depois se extinguiu, né? Então, algumas lições nesse sentido ali. Awesome Foundation, uma organização de centro vazio na área de filantropia. União BR, né? Tem feito parte, ficado assim maravilhado de ver como que isso tudo acontece, né? Foi uma ajuda na época do Covid de mais de 150 milhões para em todo o Brasil, e um grupo sem ter um CNPJ, todo formado por voluntários, né? Então tem vários exemplos por aí. Pessoal, tem uma solução para cabeça cheia que chama Pinacari, que é a gente dar um minutinho em silêncio para escutar e conectar com a gente mesmo, com a Mãe Terra, e silenciar um pouco a vozinha, né? Que fica falando aí constantemente na cabeça. Inclusive a minha, não tem problema. Eu vou pedir. Posso bater aqui, Renato, se quiser. Pode? Bate sim, então. Por favor. Então, o convite é a gente ficar aí numa posição confortável onde você está, e quando eu bater o sininho, o convite é respirar, sentir a força da gravidade debaixo dos seus pés. Respira, faz umas respirações bem profundas. Inspira e solta. E tenta ouvir a batida do teu coração. Agora, cada um no seu tempo, vai abrindo seus olhos, trazendo o seu estado de presença por aqui e agora. Gratidão. Delícia, Paulo. Que diferença que faz, né? Uhum. Pessoal, vou começar essa apresentação
Então, a gente vai falar sobre organização de centro vazio por uns 20 minutos, vai ter um momento de perguntas, um momento da gente também trocar alguma experiência entre a gente em salas com menos pessoas, né? Depois eu vou falar um pouco sobre a ideia de mapear uma organização de centro vazio, né? E, finalmente, também sobre como que vai ser essa oficina, essa jornada nos próximos dias, né? A melhor metáfora que eu encontro para a organização de centro vazio é essa foto. É um ao lado do outro, no centro, ou um vazio, ou uma fogueira, né, que obriga todos a ficar do lado dele, e a gente interagindo de uma maneira bem igual, né, e de uma maneira bem fraterna, uns com os outros. E aí a gente pensa assim, tá, mas qual que é o problema das organizações atuais, né? Se a gente está pensando num modelo diferente, que seja mais criativo, que seja mais humano, qual que é o problema com as organizações atuais? E eu pensei da gente jogar um jogo de bingo, né? Eu queria que eu marquei aqui alguns problemas com as organizações atuais e eu queria que a gente apresentasse aí com uma frase alguns problemas até completar uns 4, e aí eu vou revelar aqui a lista completa aqui do bingo. Alguém gostaria de falar algum problema ou com uma organização ou na relação entre as pessoas dentro da organização? Pode ser empresa, pode ser ONG, pode ser governo. Hierarquia. Beleza. Burocracia. Envolvimento. Uhum. Reciprocidade. Persistência. Ó, aqui eu coloquei acho que desses aqui até agora não foi nenhum aqui que eu coloquei também. Todos estão certos, né? Comando e controle. Comando e controle. Dispersão dos membros, desencontro entre os membros. Desengajamento, isso eu coloquei. E na relação entre as pessoas, gente? Disputa de ego. Uhum. Disputa de poder. A comunicação. Comunicação, um grande problema. Bem-vindo, viu, Guata? Bom ter você Obrigado. aqui. Bom vê-los aqui também. Bem, vou revelar. Aqui teve vários que a gente colocou, né? Quando eu fui pensando também, até ficou fora da caixinha, porque são tantos. Mas eu quero chamar a atenção a alguns aqui, né? Degradação ambiental, exploração dos funcionários, lucro acima de tudo, mentira e manipulação. Lá na ficha técnica do John Croft, quando ele fala sobre organização de centro vazio, tem 2 fichas técnicas que abordam isso, né? Ele coloca esse problema com o sistema atual. Porque se a gente olhar as empresas, principalmente, o que elas são? Um conglomerado de capital, né? Dinheiro, que elas legalmente têm um objetivo de gerar lucro, quer dizer, acumular mais para acionistas que são anônimos, muitas vezes eles nem vão lá, né, mercado aberto, por dirigentes que eles são contratados para agirem como sociopatas, né? Porque legalmente nas empresas ele não pode deixar de dar o retorno para o acionista em troca de fazer de uma maneira diferente, né?
E isso daí causa, a nível global, o que a gente está vendo já, né? Que é uma situação de insustentabilidade do planeta inteiro, né? Degradação ambiental, aquecimento global, mudança de clima, sem contar com toda a pobreza, com os efeitos negativos do sistema como um todo, né? Se a gente olhar aqui nesse outro eixo, né, relações abusivas, exploração de funcionários, manda quem pode, obedece quem tem juízo, chefe não escuta funcionário, o que a gente vê muitas vezes, assim, não no nível global, no nível dentro da empresa, é essa relação de controle e comando e controle, de poder sobre, né, em que acaba muitas vezes, não dá para generalizar, mas muitas vezes é até muito abusivo, né, cruel, assédio moral mesmo, né? Quem nunca passou numa situação dentro de uma empresa que né, se afeta porque as relações são tóxicas, né? Isso acontece também, olha, em ONG, em governo, não é só questão de empresa. E outra questão que é pouca inovação, né? Você cria uma situação em que precisa de autorização para isso, a comunicação não chega, quem tem a solução lá no chão de fábrica, a comunicação muitas vezes não chega até quem decide, silos, a disputa de egos que o Paulo levantou, visão de curto prazo, né? Os diretores muitas vezes têm bônus que estão ligados a um resultado de curtíssimo prazo. Então, isso tudo daí ele traz um ambiente que ele é muito eficiente muitas vezes para fazer as coisas como elas sempre foram, mas pouco eficaz de se adaptar para o contexto atual e conseguir inovação, né? Ele tem problemas em diversas formas, né? Uma cultura hierárquica foi a primeira coisa aí que foi levantada, né? Um organograma, você tem as pessoas do topo e comando vai descendo, cadeia de comando-controle, que é um poder sobre, né? E isso daí muitas vezes gera jogos de ganha-perde. É um jogo de ganha-perde. Alguém quer colocar aqui o que seria um jogo de ganha-perde? Dentro do contexto das organizações? Um jogo de ganha-perde é quando uma pessoa ganha e o outro perde, né? Um jogo de ganha-perde é quando digamos, os acionistas de uma organização, né? Podemos pegar aqui, ele só está pensando na margem de lucro dele e ele não está se importando com os resultados, sejam ambientais e sociais. Então, ele está ganhando, mas as pessoas e a natureza estão perdendo. Podemos trazer isso. Exato. Né? Numa outra relação mais cotidiana, a própria questão do salário, né? Isso. Quer dizer, tem um incentivo para o chefe para negociar o menor salário possível e tem um incentivo do trabalhador de querer o maior salário possível, né? Então, eles estão num sistema em que, para um ganhar um pouco, o outro tem que ceder, né? Uhum. E um outro tipo de jogo seria o ganha-ganha, em que vocês juntos estão buscando uma solução em que ambos vão ganhar. Quer dizer, você ganhar, eu também ganho, né? A natureza ganhar, eu também ganho, né? Renato. Sim, sim. Particularmente, né, eu defendo que a relação ganha-perde, ela só existe se considerarmos o curto prazo. Uhum. Porque no longo prazo, no final das contas, se alguém saiu perdendo intencionalmente, né, em relação ao outro lado,
né? Esse outro lado também, que o passar do tempo ele perde também, né? É o patrão que explora o empregado, ele vai sair para trabalhar no seu concorrente, é o cliente Geralmente, que foi enganado e não volta mais para a empresa, enfim. exato. É só... Geralmente, Edenilson, o jogo ganha-perde produz resultados perde-perde. Todo mundo sai perdendo, né? Mas vamos lá, então, né, a gente já sabe que do jeito que está, tem vários problemas, né? O que é uma organização de centro vazio, então, né? Bem, como eu coloquei lá naquela metáfora lá do pessoal, né, dos meninos sentados em roda, tem outras metáforas que também são interessantes. Esses daqui são tipos de rede. Se vocês olharem os pontos, né, vai ver que eles estão no mesmo lugar. É só a maneira que eles estão conectados que estão diferentes, né? A primeira é uma rede centralizada, em que todos os pontos estão ligados a um ponto unicamente. Então, para esse ponto acessar esse daqui, ele precisa passar pelo meio, né? A segunda é uma rede descentralizada, em que você tem clusters, né? E que estão conectados entre si. Essa rede descentralizada, na verdade, é a estrutura que a gente encontra nas empresas, que é aquele modelo de chefão, chefinho e peão, né? Você tem um departamento que tem um chefe e as pessoas que trabalham para esse chefe, e aí esse chefe tem o seu próprio chefe, né? Todos os diretores têm um presidente para reportar, né? Se você colocar isso aqui em um outro formato, é o organograma. E tem um outro tipo de rede, que é a rede distribuída, em que os pontos estão conectados entre si, né? Sem uma lógica hierárquica predominante, né? Eles poderiam todos estar conectados entre si. Aqui nós temos duas civilizações, duas culturas, a cultura asteca e a cultura apache, né? A cultura asteca, ela é desse modelo centralizado. Você tinha grandes cidades, tinha Montezuma, que é o imperador, uma civilização gigantesca, 1 milhão de habitantes na cidade principal, e chegou em 1500 e bolinha. Quando os espanhóis vieram, eles conseguiram, com um exército não mais do que centenas de pessoas, conseguiram subjugar todo esse império em 2 anos. Isso aconteceu porque eles entraram na cidade principal, né? Sequestraram o Montezuma, então foram direto lá na cabeça do império, né? E depois dominaram lá a cidade e rapidamente todo o resto caiu, né? Teve também a questão aí de doenças e que eles trouxeram vários outros elementos, mas a questão que o Império conseguiu ficar por 2 anos, né? Em 1680, os espanhóis foram para o norte e se depararam com os apaches. E por 200 anos eles não conseguiram subjugar os apaches. O que aconteceu foi que a estrutura dos apaches era, sim, distribuída. Você não tinha só um líder, né, um chefe, você tinha vários líderes culturais e religiosos, chama Nantan, e quando um desses líderes caía, um outro líder emergia e tomava seu lugar, né? Quando os espanhóis começaram a forçar muito a barra, os apaches eles ficaram nômades, eles deixaram de ter uma cidade. E com isso, eles nunca conseguiram, os espanhóis nunca conseguiram subjugar os apaches, né? É também uma história que mostra a resiliência desse sistema, né? E esse mesmo livro que conta essa história daqui,
chama a aranha e a estrela do mar. Ele coloca essa metáfora da organização centralizada ser como uma aranha, né? Então, você tem uma cabeça que, se você bater na cabeça, ela morre. Enquanto a estrela do mar, ela tem um poder regenerativo, né? Você corta um pedaço dela e ela nasce de volta, né? Então, assim, para a gente começar a entender a organização de centro vazio, tem algumas perguntas, algumas características que a gente pode observar, né? Uma, se tem alguém na frente, se tem um chefe, um líder, que, se bater na cabeça dele, ele se afastar, a organização toda desmorona. Ou se são vários, né? E ele é independente das pessoas. Se tem uma sede, né? A organização de centro vazio muitas vezes nem tem uma sede. Se existe uma divisão clara de papéis. Se você tirar um pedaço, o resto ele se prejudica ou não? Então, numa aranha, você tira uma patinha, ela continua lá andando, mas não vai estar tão bem, né? Já com uma estrela do mar, você tira um pedaço e ela regenera, né? O conhecimento e o poder estão concentrados ou distribuídos? A organização é flexível ou rígida? Dá para contar o número de participantes? Na organização de centro vazio, muitas vezes você nem consegue contar quem são os participantes da organização, né? E se os grupos de trabalho eles se comunicam diretamente uns com os outros, ou se tem algum intermediário, né? E outra coisa tem a ver com a autocriação, a autoemergência, né? Se os próprios membros, as pessoas podem ir criando novas iniciativas, novos grupos dentro dessa organização, né? Aqui são algumas metáforas sobre a organização. Uma coisa que nos escritos do John fica claro que a característica principal de uma organização de centro vazio, então, são essas três. Uma é a busca do poder com ao invés do poder sobre, né? Então, como princípio, a gente tenta acabar com todas essas relações de um mandar no outro, né? Ou manipular para que seja realizado da maneira que eu quero, né? E, ao invés disso, um trabalhar com o outro para um propósito comum, né? Nas organizações tradicionais não é assim que acontece. Normalmente o chefe manda e os outros obedecem, né? Tem essa característica de ser um modelo de sistemas vivos, né? O que é esse modelo de sistema vivo? Bem, quando a gente pensa em uma célula, né, e outros também seguem esse padrão, a energia ela está na borda. E no meio, onde fica o DNA, você tem pouca energia. Ele é imutável, né? Na parte que está na periferia é onde as coisas acontecem. Na organização de centro vazio, a ideia é essa também, né? Você não tem nenhuma liderança no centro, ao invés disso você tem o propósito e valores compartilhados, e você tem grupos na periferia, né, executando. Muitas vezes, por isso, numa organização de centro vazio, você nem precisa ter áreas meio, né? As próprias organizações ou grupos que estão na periferia, eles atuam de maneira autogestionada e realizam tudo, né? A comunicação, as necessidades todas. Você tem áreas meio como suporte às áreas fins, não como
um elemento de controle das áreas fins, né? E, finalmente, tem uma outra característica bem interessante das organizações de centro vazio não gerarem lucro, trabalharem na economia da dádiva, né? Isso daí é um ponto quando as pessoas vêm e falam, nossa, mas como é que pode isso, né? Muitas vezes você pode ter excedentes, né? Mas a maneira que é feita é que uma equipe ela vai fazer alguma atividade, ela define qual que é a remuneração necessária para cada um, o que faria sentido para que todos fiquem bem, né? E caso haja um excedente, esse excedente ele é reinvestido em outro projeto, às vezes nem o projeto daquele próprio grupo, um projeto como uma economia de dádiva, né? Como uma doação para um outro projeto que esteja dentro do mesmo propósito, né? E com isso a gente consegue chegar nesse ganha-ganha-ganha e consegue chegar em um ambiente de mais colaboração, criatividade e inovação, né? Bem, eu vou parar por aqui. Não, vou falar mais um pouco, depois eu abro para perguntas, tá, gente? Bem, então o John ele fala que uma organização de centro vazio tem essas duas características aqui também. Ela tem uma estrutura caótica e é autopoiética, né? Vamos começar com a autopoiesis, que é um termo criado pelo Humberto Maturana, e que ele está relacionado a essa ideia daí dos organismos vivos, né, dos sistemas vivos. E o que essa autopoiesis diz é que a organização ela vai se moldando, né, ela vai trocando com o ambiente e se regenerando, né, vai diminuindo, aumentando, algumas pessoas saem, outras pessoas entram, né, as formas de fazer as coisas elas mudam de uma maneira muito mais orgânica, né? Esse formato assim meio etéreo, né, pode parecer assim num primeiro momento, nossa, mas como é que vai ser esse negócio, né? Eu quero solidez, eu quero uma estrutura fixa. Mas ele é extremamente importante quando você tem uma situação de muita turbulência. Pense nos astecas e nos apátridas, né? Quem tinha solidez eram os astecas. Quando veio uma turbulência, quem sobreviveu foram os apátridas. Eles têm uma capacidade de adaptação muito maior, uma capacidade de inovação muito maior. Ele tem uma estrutura que é flexível, né? Vem um ataque, ele consegue se moldar e não ser destruído, né? O que não acontece quando você tem as organizações tradicionais. Então, nos tempos de hoje, principalmente, que a gente tem muita turbulência, muita mudança, inovação o tempo inteiro, uma estrutura mais flexível, ela é mais resiliente, né? O outro ponto é o caótico. Caótico é uma brincadeira aí com duas palavras, o caos e a ordem. Esse termo daí foi criado pelo Dee Hock, que foi o ex-presidente da Visa, né, fundador dos cartões Visa, e quando ele assumiu, né, assim, estava uma bagunça essa questão dos cartões de crédito lá nos Estados Unidos. As pessoas estavam abusando, não pagavam, todo mundo falindo. E ele criou uma organização em que os bancos faziam parte e eram donos da organização em conjunto. Ele chamou isso caótico. Você misturava um pouco de caos, um pouco de ordem, né? E as organizações de centro vazio estão nesse espaço de entre o caos e a ordem. Algumas características. Governança não hierárquica. Então, numa organização de centro vazio, não existe chefe ou comitê que manda. Os membros, eles detêm o poder nos projetos que eles fazem parte,
ela é policêntrica, ela não tem um centro que está dominando tudo. Novos projetos são criados pelos próprios membros, não precisa pedir autorização para ninguém. A participação é voluntária. Então, muitas vezes os projetos são criados, se não tem participação de ninguém, porque é voluntário, eles não crescem. Porque não fazem sentido. Se fizesse sentido, as pessoas estariam atuando lá, e aí eles crescem, né? E aí tem muito poder. Então, ele tem um mecanismo autorregulatório do que vai para frente e do que não vai para frente. Não é um comitê central que vai planejar e fala, nós vamos fazer isso assim, assim, assado, e manda isso para todo o resto da organização e pronto, né? Essa decisão é orgânica também. A energia, ela fica na periferia, então, e tem flexibilidade, adaptabilidade, inclusão e diversidade, né? Algumas organizações de centro vazio, qualquer um pode entrar, podem sair também, né? Ou então o custo para entrar é muito barato, né? A pessoa não precisa passar no vestibular, não precisa passar num processo de recrutamento, né, de seleção, precisa querer. E ele é baseado, e aí muito importante, na economia da dádiva, né? Da gente parar de pensar na gente como eu e você e a gente está separado, mas se o nosso propósito é o mesmo, que separação é essa? Se o nosso propósito é o mesmo, se o que o Paulo está fazendo está dentro do meu propósito e eu ajudar ele, eu atinjo o meu propósito por meio do Paulo. Não precisa ser eu, né? Então, essa economia da dádiva, né, que está dentro do ganha-ganha, é algo que traz muita potência dentro aí das organizações de centro vazio. Gente, eu não sei se isso daqui que eu falei deixou mais confuso, porque eu fui colocando vários... A Valéria está falando que você está vendo aí um spoiler, né? Você está vendo o slide da frente também, né? Era só para ver um. Mas não tem problema, não. Eu não sei se deixou mais confuso, mas eu queria propor agora da gente ir em salas menores, né, com 3 pessoas, vou dividir aqui no grupo, e a gente falar um pouco de como que a gente se sente ouvindo isso tudo. Porque eu trouxe um monte de conceito, né? Eu falei, não vai ter chefe, falei, não vai ter planejamento, né? Todo mundo faz o que quiser, tudo voluntário, e isso daí com certeza deve ter te trazido alguns sentimentos, né? A vozinha deve estar falando aí, e aí e tal. Então eu queria que a gente conversasse sobre esses sentimentos, né? Como que você se sente no caos? Ou como você se sente na ordem também, né? Como que você sente essa relação com o chefe, com o subordinado, a harmonia? Às vezes a pessoa ela quer tanta harmonia que ela deixa de falar o que ela precisa falar para que todo mundo fique feliz, né? E isso é ruim, né? Ou com conflito, né? Os valores pessoais, os valores do grupo, o dar e o receber, né? Mas eu queria que a gente falasse assim de sentimentos, de como que a gente sente ouvindo isso, tá? Depois a gente vai voltar em 10 minutos, vai ser curto também, porque muita coisa aí para hoje, e compartilhar um pouco aí no grupo grande que a gente falou. Pode ser? Vamos lá, então. E eu acho que eu pulei aqui uma parte que eu queria para fazer perguntas, mas a gente vai fazer perguntas depois, tá? Tem um período aí de troca. Deixa eu dividir aqui em grupos. Breakout Room, nós somos 24. Então, vamos colocar aqui 8. 3 pessoas cada um. É só clicar aí em cima, viu? Vão ser 10 minutos.
Galeria. De centro vazio. Desculpa, eu dei uma pausa e comecei a gravar de novo aqui, Dani. E aí o João e a Vanessa estavam falando como que no mundo que a gente vive hoje, do ganha-perde e da subsistência pelo dinheiro, né, é difícil a gente conseguir implementar uma organização de centro vazio. E aí eu trouxe também, falando com eles, que mesmo quando em ONGs, né, que o propósito está na frente, é difícil por conta do ego, mas eu trouxe a experiência lá de Caraíva, que foi observar os coordenadores lá da ação com a tribo Pataxó. Eles falaram dessa coisa da criança, né? Então, lá a gente viu isso acontecer, porque o coordenador ele funcionava como mediador. E dependendo da logística que precisava acontecer, o outro membro se dispunha àquela função. Ele ia lá e assumia, né? Então, para a logística do lanche foi uma liderança, para a logística do kit de higiene foi outra, e eles falaram que aprenderam isso com as crianças. Oh. Aí, essa coisa na brincadeira, cada hora você tem um líder, né? Uhum. Sim. Eu acho que a questão da brincadeira ela é essencial para colocar a gente num estado de espírito de confiança e de, né, quando você está brincando, né, você está brincando de ganha-ganha, então, né, eu acho que faz muito sentido. E os indígenas também, eles trazem uma alteridade que a gente tem muito a aprender com eles, sabe? Porque a organização do Centro Vazio, ela é, sim, estrutura, mas mais do que isso, ela é o estado interior das pessoas. A gente não precisa da estrutura se todo mundo souber vibrar a colaboração, né? O ganha-ganha, o poder com. A gente coloca essas estruturas porque a gente não dá conta, né? Paulo, você está com a mão levantada? Oi, Renato. Então, primeiro, celebro aí essa iniciativa, né? Mas o que eu compartilhei aqui com os colegas, eu acho que a gente se conectou com esses conceitos quase que simultaneamente, né? Quando você fez as formações em Dragon Dream, eu lembro que quando até hoje tenho guardado o primeiro artigo que você escreveu quando você estava construindo o movimento Nossa Cidade e soltou um manifesto como uma organização de OCV, e sempre foi uma inspiração para mim, né? Então, eu vejo que o material do John Crawford ele traz muitos conceitos que, obviamente, que a gente se identifica de imediato, porque faz parte da nossa visão de mundo, da nossa cosmovisão da colaboração, né? E só que aí, quando a gente vai trazer isso para a prática, que esse foi o debate que nós fizemos, aí a gente começa a sentir muitos desafios. O primeiro desafio é um desafio até cultural. Você pode até querer criar uma organização onde o poder seja descentralizado, mas as pessoas ainda são muito dependentes do poder elas foram construídas nessa narrativa, nessa cultura. E por mais que você entregue o poder para elas, elas sempre estão esperando uma ordem, um comando, né? Elas se sentem bem aí. Bem, aí aí depois nós tivemos mais recentemente um livro do Reinventando as Organizações do Laloux, que também é uma inspiração para criar organizações mais humanas, mais, né? Enfim, nós temos bons referenciais teóricos e bons exemplos práticos de organização que já estão trabalhando nesses níveis de cooperação e de colaboração. Mas o que o Laloux traz no livro dele, e eu acho que também isso que a gente precisa trazer também, é que a gente não precisa também dizer que é essa única forma descentralizada de organização seja a certa. Eu acho que a gente tem que fugir dessa dualidade. A gente tem que dizer, olha,
essa tem essas características e essa tem outras características, mas cada pessoa é que vai se sentir qual é aonde ela se sente bem, porque senão a gente começa a achar que aquele modelo é o melhor e aí a gente, né? Por exemplo, a igreja é uma organização hierárquica baseada em poder, em comando e controle, né? Queira ou não queira, ela tem aí seus 1000 anos de existência. Estou falando aqui da igreja católica, né? Mas deve... Agora, eu acredito que nessa nova conjuntura que nós estamos vivendo, que é uma conjuntura adversa, complexa, aí eu penso que a gente deveria começar a considerar dessas organizações serem mais flexíveis, senão elas realmente vão perder o bonde da história. Bem, é isso. Legal. Gente, para quem não conhece aí a referência, olha, esse daqui é o livro do Laloux, Inventando as Organizações. Inclusive, tem um festival aí acontecendo agora em novembro, com várias organizações apresentando cases e, né, depois eu mando para vocês aí esse link também. Sim, com certeza, o Paulo. Agora, eu acho que assim, tem uma questão que me intriga, que é essa questão de do jeito que está a humanidade indo, vai dar ruim, né? Então, assim, a gente precisa de novos modelos. A gente precisa de novos modelos. Não vai ser repetindo os modelos que não deram certo que a gente vai fazer essa grande virada, né? Então, claro que você não precisa ser tudo preto no branco, você, né, pode colocar um elemento daqui, um outro elemento dali. Precisa ter uma evolução do próprio ser humano, né? A gente aprender a não ser dependente, né? Que alguém me mande para eu fazer algo, isso é uma questão cultural, né? E isso leva tempo. Mas a busca pelos novos modelos, né, e a experimentação dos novos modelos, eu acho que é fundamental, né? O mais doloroso que seja. Gente, mais algum comentário sobre o que vocês sentiram assim, ao ouvir todos esses conceitos, sabe? Ou dúvida também, perguntas? Renato, quando você começou a falar sobre como que funciona, né, esse tipo de, né, organização, eu lembrei da minha organização lá, do meu grupo lá de empresários, né? Porque, na verdade, assim, a gente não tem uma hierarquia, ou seja, eu sou o fundador, né? Eu nunca me identifiquei como diretor do INC, né? Eu sou diretor do International Netweaving Club. Não, eu sou o fundador, né? Eu apenas fundei o grupo, né? Que eu coloquei no momento dentro de um modelo de clube. Para quê? Para cada um interagir entre si, entendeu? Criar oportunidades, né? Porque existe um propósito. Qual é a missão? Fazer o netweaving, né? Ou seja, fazer o relacionamento comercial e pessoal, né? Agora, como que você vai fazer isso? Claro, existe um método, né? Claro, a gente precisa ser cortês, a gente precisa ser, né? Existe todo um critério para que não haja briga, para que não haja confusão. Mas eu percebi nesse último ano, que a gente tem 1 ano e 6 meses, né? Que as pessoas se organizam em grupos ali também, entendeu? Elas viajam, vão para outros lugares e se encontram com membros do clube de outras cidades. Aí se encontram ali. E eu não fico nem um pouco enciumado, entendeu? Eu apenas falo assim, olha, poste lá no grupo que você fez esse encontro, né? Que é para motivar também as pessoas, né, a fazer esses encontros, a se encontrarem, a se relacionarem. Aí eu fiquei pensando, será que o clube, né, INC, ele é do tipo uma organização como essa? Né? Porque a gente, por mais que eu quis montar um comitê, mas eu não consegui. Parece que não dá certo.
entendeu? Dá-se uma impressão que não dá certo. Entendeu? E as pessoas começam a fazer, a gente colocar de meta, por exemplo, o fórum. A gente fez O um que fórum. não dá certo, Tony? Eu perdi. Não, assim, eu tentei fazer comitês, né? Comitê disso, né? Comitê, mas não dá certo. Os comitês na organização do Centro Vazio, né, os círculos, eles são criados pelas próprias pessoas que enxergam uma necessidade, né? Sempre quando a gente tenta colocar, vamos dizer, da gente, né, que está organizando tudo, o fundador, não sei o quê, e tenta criar os comitês, assim, porque vê a necessidade, não pega, sabe? E não pegou, não. Não pega. Quando a gente teve a Aliança Regenerativa, né, que foi lá para Brumadinho, foi uma coalizão de organizações querendo, com solidariedade, responder a tudo que aconteceu, né? E a gente queria, né, um comitê, um círculo de captação de recursos, outro aqui, outro ali, e não pega, sabe? Se não for das próprias organizações falarem, eu acho que isso vale a pena, eu quero fazer isso, ou das pessoas, por isso que é essa autogestão, né? É bem bacana. Gente, alguma última pergunta ou comentário rápido antes da gente passar para frente? Eu só queria trazer, Renato, a minha experiência aqui com o Tempos Plantar, que Paulo, a gente... Deixa a Sandra colocar. Ah, legal. Mas depois eu volto aí em você, nem que seja lá no finalzinho, tá? Beleza. Tá, Joel. Não, só para dizer que o nosso encontro lá foi tão bom que a gente queria continuar, e já estou até trocando telefone aqui, e dizer, assim, da minha alegria de chegar aqui, cada um, assim, de um lugar, falando de um lugar de experiência, né? Eu estou num projeto, numa universidade, no lugar em que eu trabalho, um projeto que começou pequenino e que só faz crescer, 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 e eu estou começando a achar que esse projeto tem ecos muito fortes dessa organização do Centro Vazio. E o que mais me intriga é que a universidade não dá conta, né? Então, na hora que vão chegando os outros e vão chegando e querendo se somar, não tem que fazer curso disso, não tem que ser autorizado por aquilo. Então, eu acho que a gente está um pouco cultivando esse espírito, e eu fico super feliz de estar aqui para ver se é isso mesmo. Então, agradecer, foi muito bacana o nosso encontro lá, conhecer a Vanessa e o Bianchi. E eu acho que existem experiências interessantes acontecendo, a gente tem que ter olhos para ver, né? Então é isso, agradecer, Renato, e todo mundo que está aqui. Que bom, Sandra, e isso é uma característica, viu? As organizações tradicionais, elas normalmente sabem lidar muito bem com o crescimento linear. Agora, as organizações de Centro Vazio, elas conseguem lidar um pouco melhor com crescimento exponencial. Eu digo um pouco porque é um desafio, né? Tem mais capacidade da coisa colapsar quando cresce muito rápido, né? Que a gente fala, que bom, tá vindo gente, não sei o quê. Espera lá, porque tem sempre o que vai muito rápido e depois a gente não dá conta, né? Então, esse modelo descentralizado, ele acaba absorvendo bem. Gente, passamos para frente. Então, vamos lá. Vou compartilhar de novo aqui. E agora... Pronto. Vocês estão vendo duas telas? Tipo, o próximo slide? Né? Agora eu vou fazer certo, então. Tá, beleza. Então, vamos falar aqui dessa experiência aí da organização da nossa cidade, né? O Paulo até mencionou um artigo lá do Medium, foi escrito em 2016, sobre a nossa cidade como organização de Centro Vazio. A gente foi fundado em 2014, mas começou mesmo sem estar registrado em 2012. Né? Acho que o artigo lá é 2016 ou 2017. Então, naquele período, a gente já tinha
na verdade, 3 ou 4 anos de experimentação, de bater a cabeça e não dar certo. E a gente, naquela época, já entrou aqui com essa proposta aqui, né? Então, saímos de um modelo, vamos dizer, mais tradicional, com diretores e tal, e fomos para um modelo organizacional mais descentralizado, né? Em 2014, antes da gente fazer a Assembleia Geral Constituinte, a gente teve algumas sessões com a Lisandra, que é uma das treinadoras de Dragon Dream, sobre como fazer uma OCV, né? E eu lembro direitinho ela falando assim, olha, na verdade não tem uma receita de bolo, não tem um passo a passo. É o que o grupo achar que funciona para o próprio grupo, né? Então, nós ainda estamos nessa de encontrar a fórmula que adapta melhor e vai mudando, né? Mas, de uma maneira geral, funciona assim: a gente tem a missão, a visão e os valores no centro, né? A gente tem alguns associados que são chamados de anfitriãs e elas têm, vamos dizer, a chave para viabilizar alguns projetos ou acessar alguns recursos, né? Não que eles estão numa posição de viabilizar isso para os demais associados, né? Então, não de executar para eles mesmos o projeto deles, mas de servir aos demais associados, né? E também nas definições estratégicas da associação, né? E estratégicas acaba sendo até estrutural, né? Coisas que a gente vê e fala assim, a gente precisa investir nisso, ou comprar um equipamento novo, né? Muitas vezes essa demanda ela vem dos colaboradores, né? Que são os associados em geral, mas passa por esse círculo, né? E vários outros círculos que são cidades, né? São grupos de estudos, são atividades, são projetos, são programas independentes. Programas independentes, a gente vê que tem uma adesão à missão, visão, os valores, mas ele não é da associação, ele é independente, ele é da pessoa lá, do associado que está fazendo ele, né? Mas a gente utiliza a associação para apoiar e para auxiliar, né? A própria diretoria, existe uma diretoria, porque, né, tem um estatuto, tem um CNPJ, e a diretoria ela é guardiã da institucionalidade, pronto, ela não faz projeto, ela está lá só para que a gente tenha um CNPJ, possa usufruir dele, né? E que esteja seguro. Grupos de trabalho, que hoje a gente chama de círculos de trabalho, conselho fiscal, que, né, dá uma olhada e passa um parecer, um relatório para o resto dos associados e esse tipo de coisa. Um exemplo de programa independente por exemplo, tem 2 associados que eles têm um negócio social, chama Massalas, e eles fazem compostagem urbana. E aí, via nossa cidade, a gente fez uma captação de recursos, escrevemos o edital, esse recurso foi para captar equipamentos, né, para essa compostagem, e foi entregue, fica como comodato para eles executarem. E pronto, a gente nem está lá, né? A gente fica sabendo o que está acontecendo quando eles contam para a gente e estamos apoiando e assim por diante. E dessa maneira tem vários associados que estão em algumas cidades e fazem suas próprias ações, círculos de trabalho que, né, falam assim, vamos pensar aqui como que a gente faz para comunicar melhor, né, ou para captar recurso melhor, e vai emergindo e desaparecendo de uma maneira bem orgânica, né? Então, 7 anos já aconteceu muita coisa. A gente tem um fundo comunitário que a gente faz a gestão lá em Brumadinho, né? A gente foi um capítulo inicial da Awesome Foundation em Minas Gerais, financiando mais de 40 projetos com pequenos valores, assim, de R$ 1.500.
né? Teve mutirões em comunidades, em favelas, organização de oficina de Dragon Dream, foram 6 em diversas cidades no interior, e assim por diante. Assim, são várias coisas, né? Então, até mesmo o inventário dessas coisas todas não existe, né? Aquele negócio de, e aí, quantos associados são? Somos mais de 200. Quantos exatamente? Não sei, porque alguns estão lá, o nome, mas não né, estão desconectados. Outros não estão como associados, mas estão conectados, contribuem, fazem, né? Então, é uma associação assim que eu gosto de ver essa imagem aqui como se fosse uma célula, né? O DNA lá no meio, mitocôndrias, porque a metáfora é essa daí das coisas acontecerem de maneira orgânica, né? As referências da organização de Centro Vazio da nossa cidade, então, as organizações caóticas, né? Então, se a gente pensar aqui do lado direito aqui, né, quanto mais para a direita, mais controle, mais ordem existe, né? Ao ponto de você estar aqui na extrema direita, né, é como se fosse um fascismo, né? Assim, tudo reguladinho, tudo controlado, não existe liberdade e, né, a gente tem o chicote e a cenoura, né? Para que o resultado, as pessoas façam exatamente o que é definido e o resultado saia exatamente como a gente quer, né? O comando e controle, o poder sobre, né? Por outro lado, quando a gente vai andando aqui da direita para a esquerda, né? Você vai menos controle, mas ainda com ordem. Você passa em que já não tem ordem, já começa o caos. E o Chamos vamos dizer, o extremo caos, né? Que as coisas é impraticável, você não consegue criar nada porque é tudo muito imprevisível e não tem uma coesão, né? As organizações caóticas, elas tentam ficar aqui nesse meio, entre a ordem e o caos, um pouco de ordem e um pouco de caos. Porque aqui que acontece a mágica da criatividade, da gente sair da nossa zona de conforto, né, e ter capacidade, ter voz, ter dissenso, né, para realmente mudar as coisas e fazer algo que vale a pena, né? Então, essa daí é uma primeira referência para a nossa associação da nossa cidade, né? Obviamente, a organização de Centro Vazio, ela traz essa referência, né, da organização caótica, mas eu entendo que a organização de Centro Vazio ela é entendível entendendo tudo do Dragon Dreaming, né? E o Dragon Dreaming, eu não sei se todo mundo aqui, quem não conhece Dragon Dreaming pode apontar aí, levantar a mão. Estou vendo aqui umas 2, 3, 4. Algumas pessoas, 5, né? Dragon Dream é uma metodologia, gente, de gestão, mas é uma gestão, vamos dizer, humanizada, né? E é uma filosofia também. E ela traz elementos da cultura aborígena, né? Então, essa concepção, cosmovisão, de que isso tudo aqui é passageiro, né? Nós não somos algo que vai durar, a gente está aqui, né? É temporário. E depois a gente volta para esse lugar que é né, o lugar que a gente realmente é, né? Aqui é como se fosse um sonho, né? E a cultura aborígena ela trouxe toda essa dimensão nessa cosmovisão de unidade com a Mãe Terra, né? Porque se todos vão para esse lugar do sonho e lá é tudo mesclado, né? Você tem uma característica de interser, né? Eu sou você
E a relação que eles têm, então, com a natureza e com uns com os outros, né, é uma relação que foge muito do que a gente tem de ego. E aí o John Croft, que foi um dos fundadores, aí, dos idealizadores do Dragon Dream, ele traz esse conhecimento, coloca junto com técnicas e ferramentas das mais diversas, né, para design de projetos, coloca junto com a cultura do Paulo Freire, né, de dar valor às perguntas geradoras, né, e você ter uma pedagogia da pergunta e do próprio né, se colocar numa visão crítica, né, e também dos sistemas vivos. Então, ele consolidou essa metodologia genial, que tem uma filosofia por trás, tem muita coisa. E isso daí é o que alimenta a organização de centro vazio, né? Eu vejo tanto a questão da estrutura da organização, mais da filosofia. Para ser uma organização de centro vazio, nós precisamos ter no nosso coração essa questão do ganha-ganha, né? Essa questão do poder com, essa questão da relação com a Terra, não como uma relação de distância, em que eu vejo a Terra como um objeto em que eu vou explorar e tirar coisas, mas uma relação de mãe, de filho, né? Uma relação de eu faço parte da Terra e a Terra faz parte de mim, né? Porque, no final das contas, nós somos isso, né? A gente é moléculas, e qual que é a diferença daqui a 200 anos entre a gente e a Terra? Né? Nenhuma. Enfim, mas o Dragon Dream é uma outra referência, e aí eu tenho mais duas. Uma, que deixa eu ver como é que eu faço aqui. Opa! Que são as organizações orgânicas, né? A sociocracia é a mesma coisa. Alguém aqui não conhece organizações orgânicas e sociocracia? Também pode levantar a mão, Tony, Sandra. Tá. Então, isso daí são protocolos, eu diria, de estruturação e comunicação de uma maneira autogestionada. Então, em pequenos grupos, você tem a formação desses grupos e você tem protocolos, desde protocolos para formar esse grupo, como protocolo para esse grupo se reunir, como protocolo de comunicação entre esse grupo, esse círculo e outro círculo, né? E é uma das referências. Então, principalmente quando a gente precisa vir aqui mais para o lado do controle. Porque se está muito caos, a gente tem necessidade de colocar um pouco de ordem, né? Então, a organização orgânica é muito boa para colocar ordem. E isso daí, o tanto que a gente utiliza, né? A gente utiliza alguns elementos, né? A gente não utiliza tudo dessa metodologia. A gente utiliza esses elementos na medida que os próprios associados vão sentindo a necessidade de ter um pouco mais de ordem, um pouco mais de clareza, um pouco mais, né? Agora, por outro lado, tem as organizações prósperas, né? Que na verdade, nem é a organização próspera que é a referência. A referência é o Oswaldo Oliveira, que foi um dos iniciadores aí da organização próspera, mas também de organizações de rede. E, bem, ele é um ser humano que fez o que pôde, sobretudo nessa questão de... Para mim, quando eu assisto os vídeos dele, sempre eu assisto ou leio e eu falo assim, nossa, isso daí é uma organização de centro vazio. E as organizações que ele criava, por exemplo, ele criou lá em São Paulo uma casa colaborativa em que a chave ficava na porta para qualquer um ir lá, tirar uma cópia e utilizar a casa com qualquer coisa que a pessoa quisesse,
só não podia ocupar e não, né, não deixar outras pessoas ocuparem, de uma maneira totalmente livre, né? Uma coisa assim, impensável. Assim, eu não tenho coragem de alugar uma casa e convidar todo mundo, vamos fazer lá, né? E vale tudo. Assim, se você quiser fazer um empreendimento lá, vai. Se quiser utilizar para, enfim, qualquer tipo de inovação, vai, né? E as organizações dele, né, eram assim, sabe? Assim, não tem CNPJ, não tem chefe, não tem regras, né, não tem comitê de decisão, a gente não está buscando consenso, pelo contrário, a gente valoriza o dissenso, né? E, para mim, ele vai muito para esse lado do Chamos, né? Assim, no meu ponto de equilíbrio, eu falo assim, poxa, a nossa cidade ela tem CNPJ, ela tem regras, ela tem diversas coisas que o Oswaldo fala, não, aqui não tem, né? Mas ele é uma referência porque vira e mexe a gente fica com essa pulguinha na orelha, né? E se a gente fizesse dessa maneira, assim, se não precisasse da gente ter a conta aí com a tesouraria, né, e uma conta no banco, ao invés disso, cada um dos associados está guardando em suas próprias contas, né, e vai um pouco para esse lado aí do caos do Chamos também. Então, são duas referências que a gente puxa para um lado, puxa para o outro, para conseguir ficar aqui nessa posição do caótico, né? Então, eu enxergo muito assim o Dragon Dream, principalmente a filosofia do Dragon Dream, sendo o nosso alicerce filosófico, assim, de o que a gente quer de valores, né? A organização orgânica e os ensinamentos do Oswaldo sendo aí uma forma da gente trazer um pouco de ordem ou trazer um pouco de caos, dependendo da fase que a gente tiver, né? E da coragem que a gente tiver, e disciplina. Enfim. Então, essas são as referências da nossa cidade, né? Eu entro aqui. Tá, vou entrar aqui. Então, vou falar sobre aqui o que a gente quer, as formas de mapeamento, né? Numa organização dessa, que é uma organização de rede, são várias maneiras de mapear. Aqui tem 3, que são as 3 que a gente quer trabalhar durante essa jornada. A primeira é um mapeamento do nó. É um mapeamento do círculo, né? Então, você tem um círculo de trabalho ou uma cidade, né? Quais são os membros? Qual que é o propósito? Qual que é o nível de atividade? Qual que é a história? Como as pessoas estão se sentindo, né? A gente está olhando diretamente para aquele nó e entendendo como que funciona. A gente vai fazer isso por meio de entrevista, né? De ligar para as pessoas ou marcar uma conversa e identificar essas histórias reais de como que é, o que foi feito, o que se quer fazer e assim por diante, né? Uma outra forma de mapeamento é o mapeamento das relações. Então, a gente não está tão concentrado no que tem em cada nó, mas sim nos links entre os nós, né? Nas linhas, nas relações que conectam os nós. E tem várias maneiras de fazer isso. Uma das maneiras é fazendo por coparticipação. Então, quem está num círculo X e também está no círculo Y, né? Essa presença nesses 2 círculos, nesses 2 grupos, ele vai ligar um círculo no outro, né? E assim a gente faz uma rede, né? E aí é uma ferramenta chamada análise de redes sociais. A gente vai conseguir ver quais são os círculos que estão isolados, quais são os círculos que estão centrais, quais estão bem conectados. Tem várias métricas relacionadas a isso. É bem interessante. O terceiro, então, é um mapeamento dos fluxos e das interdependências. Então, se aqui no primeiro a gente está falando sobre cidades,
Se no segundo a gente está falando sobre as estradas entre as cidades, no terceiro nós estamos falando sobre o tráfego entre as cidades via estradas, né? Então, o que tem de fluxo entre um círculo e o outro e quais são as interdependências, né? Muitas vezes a gente tem um programa independente que, para ele funcionar, ele capta dinheiro, ele precisa ter essa inter-relação com a tesouraria, que é um ciclo por si só, né? Se esse fluxo ele não está acontecendo, se a tesouraria tiver com algum problema lá, ele vai afetar esse outro círculo, esse programa independente, né? Então, existem interdependências e a gente vai mapear, então, essas interdependências, que é uma ferramenta chamada análise de rede de valor, né? Portanto, nós temos, assim, isso daqui é a plataforma que a gente usa, que é o Notion. Você vê cada um desses daqui, ele é um círculo, né? Existe um conselho gestor, existe um círculo de venda de jogos colaborativos, existe um ciclo de comunicação integrada, de tecnologia, administrativo, captação de recursos, e aqui são só os círculos e grupos, né? Tem interesses e afinidades, cidades e localidades também, né? Então, um primeiro mapeamento é o que está acontecendo em cada um desses grupos, né? Ou cidades, ou interesses, né? Um segundo da análise de redes sociais, ele aparece assim, né? Então, você tem cada um dos nós e a gente vai conseguir desenhar essas relações e ver um mapa mais ou menos dessa maneira. E o terceiro, que seria a análise dos fluxos, a gente consegue enxergar dessa maneira, né? Para onde que estão indo os fluxos. Esse fluxo pode ser fluxo de dinheiro, pode ser fluxo de informação, pode ser fluxo de afeto, né? São vários tipos de fluxos que trafegam nesse sistema. Então, também é algo que a gente vai mapear. Esse mapeamento é uma foto que no dia seguinte que ele é mapeado, ele já está defasado, né? Porque a rede está em constante movimento, mas que tem sua utilidade, né? Tá, antes de eu falar sobre como vai funcionar o curso, né, a oficina, eu queria abrir aqui para perguntas sobre isso que foi apresentado agora. Sobretudo perguntas. Se for comentário, que seja um comentário breve. Então, a intenção dessa oficina é fazer um mapeamento das redes no Brasil, de experiências que já estão navegando nessa proposta de OCV? Não, Paulo. A proposta é fazer um mapeamento da OCV, Associação Nossa Cidade. Ok. Então, a gente vai pegar a associação e utilizar ela para fazer o mapeamento. Então, um mapeamento numa organização viva, pessoas reais, não tem nada ensaiado, né? Vai ligar para alguém, ela pode falar, não, estou de saco cheio desse pessoal, não quero nem falar. Não pode acontecer, porque a gente está lidando com pessoas e casos reais. Tá. Passamos para frente, gente? Mais alguma pergunta aí, não? Sobre as redes de mapeamento. Vamos lá. Bem, então, sobre a oficina, né? Quando a gente sonhou a oficina, a gente pensou em 3 coisas. Uma, de ser leve. Porque chega no final do ano, todo mundo está cansado, está cheio de coisa para fazer, e aí é uma jornada de um mês, e um pouquinho mais de um mês, né? Começa todo animado, e aí depois vai começando a ser aquele peso, né? Poxa, quarta-feira tem encontro, não sei o quê, hoje eu queria ficar de boa.
Então, a primeira coisa que a gente desenhou foi, olha, nós vamos fazer isso daqui de uma maneira que cada um vai no seu ritmo, a gente faz só o que a gente quiser fazer, sem culpa, julgamento ou sofrimento. Quem quiser participar da oficina só para espiar e ouvir, pode. Quem quiser ir, mas já está sabendo assim, olha, eu vou, mas eu acho que eu não vou dar conta, não tem problema, vai o tanto que der e quando não der conta, não vai. E depois você vai pegar o outro encontro, tá de boa. A gente vai gravar, tem um grupo de WhatsApp para também trocar coisas e a gente vai... O que eu tenho experiência nesse tipo de jornada é que é uma jornada que a gente cresce muito em relação com as outras pessoas, sabe? A gente se aproxima um dos outros. Então, isso daí é uma vantagem que eu não coloquei aqui, mas que eu acho que é o grande legado, né? A gente sai, conhecimento fica, mas, sobretudo, as relações, né? O segundo ponto é aprender fazendo. Então, vai ter só 25% de teoria, vai ter 50% de prática, para quem quiser praticar, não é obrigatório, e 25% de reflexão. Então, cada um dos encontros, a gente vai conversar um pouco, olha, como que foi as ligações, os contatos, né? O que você teve de ahá, o que você percebeu, assim, de, poxa, não tinha pensado sobre isso, agora eu pensei, né? O que você vê de aplicação. Então, ele é mais mão na massa do que exposição, tá? E é uma organização viva, né? Então, a gente está lidando aqui com pessoas e projetos reais de uma organização real. Vai aparecer tanto o bonito e o feio, não tem nada maquiado para ser bonitinho, né? A nossa cidade tem muito orgulho do que a gente é, né? Do que a gente faz, mas tem pontos feios, né? Tem coisas que são igual todo mundo, né? Acho que é uma outra questão que a gente vai estar lidando com casos reais, né? A programação ela está feita de encontros semanais de 2 horas nas quartas-feiras e mão na massa com interação via WhatsApp entre os encontros, né? Então, a gente vai falar, agora a gente está fazendo isso daqui, quem quer fazer o quê? A pessoa vai e faz o tanto que quiser. Se não quiser fazer, não tem problema, né? E a programação, então, ela começa com a gente se conhecendo, né, e conhecendo a tribo. No segundo encontro, mapeando as iniciativas, esse primeiro mapeamento dos círculos, né? No segundo, mapeando as relações dos fluxos. Na terceira, finalizar os mapas e desenhando um mapa de rede de valor, que é esse mapa das interdependências, né? E aí, na quinta sessão, que já é em dezembro, é uma sessão de celebração. A gente vai divulgar esse mapa. Não, desculpa, gente. Essa sessão 5 daqui é uma de celebração, mas é uma celebração interna, tá? Então, a gente vai celebrar entre a gente e a gente vai fazer uma experiência também com orçamento descentralizado. Então, tem um orçamento, né, que é parte do pagamento da oficina. A oficina ela tem um valor fixo, que é R$120, e ela tem um valor variável, que é o tanto que você achar aqui no dia 1º de dezembro, né? E a gente coloca esse dinheiro todo junto e nós, o grupo, vai fazer um exercício de orçamento descentralizado para alocar esse recurso onde a gente achar que deve ser alocado, né? E depois aqui no fórum final de celebração e internalização de valores, nós vamos divulgar, uma apresentação de tudo que aconteceu aqui, dos mapas que a gente fez
e a gente vai divulgar isso para os associados da nossa cidade, né, de uma forma pública, celebrar essa experiência. E eu coloquei aqui uma interrogação, porque vão ser os próprios participantes que vão definir como que vai acontecer esse fórum, né? Se vai ser num encontro ou, enfim. Então, esse aqui é nosso planejamento. Bônus. Esse aqui é um grupo de estudo permanente sobre organização de centro vazio. É um dos círculos dentro da nossa cidade, que é esse grupo de estudo de organizações de centro vazio. Então, tem um material que a gente coloca lá, faz fichamento, outros encontros, outros momentos para a gente ir estudando sobre esse tipo de organização, que continua depois da oficina acabar, né? A inscrição ela já vale como anuidade da nossa cidade, para quem quiser, no final dessa experiência, participar da nossa cidade como associado, e associados à nossa cidade não pagam para os próximos módulos, né? Que a ideia é que no primeiro semestre do ano que vem a gente faça mais uma jornada dessa, mas um tema não do mapeamento, mas o tema da ativação dos círculos das cidades, né? E depois disso, a ativação dos círculos de segundo nível, que são os círculos que dão apoio aos círculos das cidades, dos projetos, né? E vai continuar, né? A ideia é sempre ter esse tipo de atividade acontecendo. E é isso, eu queria abrir aqui agora para perguntas sobre a oficina, ou comentários sobre hoje também, né? A gente tem 20 minutos até o término aqui para esse momento, e depois para fazer um check-out. Então, Renato, eu acho muito boa essa iniciativa. Eu acho que a gente precisa realmente ter um fórum para a gente refletir todas aquelas pessoas que estão colocando a sua energia em construção de organizações, né, com essa pegada. Eu acho que eu sinto essa necessidade de encontrar outras pessoas para a gente trocar informação, mas eu acho que você tocou no X da questão. Nós já estamos no final do ano, super cansado. Agora, em novembro, dezembro, é o período que o tempo de plantar mais trabalha, porque vai chegar a época do plantio, né? De plantar. E eu adoraria estar com vocês nessa jornada, mas eu não vou poder. Mas eu teria super curiosidade de depois, o ano que vem, né, passando esse turbilhão, a gente manter esse grupo de estudo, né? Porque você é uma pessoa que está vivenciando na prática a implantação de um OCV, já tem uma história. A minha história é mais recente, ela começa aqui em 2019, estimulando o surgimento de comitês de plantios de árvores nas cidades, e começa pelo grupo de WhatsApp, e a gente empodera as pessoas. Mas a experiência que eu tenho é que, se você não tiver duas pessoas na cidade que façam o papel de liderança, o comitê ele realmente fica só um grupo de WhatsApp, ou seja, ele realmente não acontece. E os comitês que realmente funcionam são aqueles nos quais a gente conseguiu ter ali duas lideranças, duas pessoas que se envolveram nesse processo. E esse ano a gente viveu a gente ofereceu 2 cursos, né? A gente chama de Agentes da Transição Regenerativa, e nesses cursos a gente trouxe esses conceitos de organização de centro vazio, de sociocracia, de Dragon Dream, fórum, uma série de conceitos e ferramentas que empoderou essa liderança para que elas realmente pudessem construir uma organização ali lá na ponta, né? Então, essa tem sido a nossa experiência, mas eu desejo muito sucesso aqui nessa iniciativa e fico curioso depois para saber como foi esse estudo aí na nossa cidade. Maravilha, Paulo. Você vem na celebração final, viu? A gente convida, você vem. Legal. Ô, Renato, eu disponibilizei no seu WhatsApp, eu fiz um resumo do livro Linked, a nova ciências do network, do Laszlo,
Uhum. E aí, para quem não conhece, não está inserido no contexto da teoria das redes, né? Se quiser ler o resumo, você pode divulgar, não tem problema. Aí a pessoa consegue entender um pouco o que é essa teoria, né, da nova ciência do network, né, que é essa coisa das redes sociais. Tá bom? Tá lá, mandei para você no WhatsApp. Sim, vou incorporar lá no nosso fichamento lá dos estudos, né? E o pessoal que for fazer o curso, né? Nós vamos ter um grupo de WhatsApp para também trocar essas referências todas, né? Mas eu mando isso daqui para todos vocês, acho que via e-mail, né? Via Simpla, não sei. Como é um resumo, então assim tá bem popular, assim, dá para entender bem como que como é que foi criada essa teoria, né? E como que ela hoje em dia ela é a base dessas comunicações entre as redes, né? Seja ela mídias sociais, seja ela popular, então que dá para ajudar bastante quem não tem esse conhecimento com a teoria das redes. Gratidão, Janaína. Carlos Humberto, tudo isso é muito novo para mim. Esse é o tipo de coisa assim que é uma toca de coelho, né? Você vai indo e não tem fim. Eu vou até mostrar aqui dois. O outro está lá. Mas olha, esse daqui é um que eu recebi de uma estudiosa disso aqui. Tanta coisa para a gente aprender, né, gente? Então, é um primeiro passo aí, mas é uma jornada longa. Mais algum comentário, gente? Ou pergunta? Como eu falei, isso é tudo novo para mim. Eu não sei nem que pergunta eu posso fazer, porque pode ser mais idiota do que eu mesmo. Mas, assim, comparando a proposta com o que a gente vive hoje, quais seriam as grandes diferenças? Comparando com o quê, Carlos? Com a realidade que nós temos hoje, redes, né? Porque está muito confuso, né? Você tem uma rede de contatos, mas conforme for a interação que você quer ter com ela, você acaba descobrindo que você não tem nada quando você acha que tem alguma coisa. Eu descobri isso, eu fiz um teste. Agora eu fiquei, como é que a gente vai se conectar com as pessoas nesse mundo virtual? Tá uma loucura isso. A gente conhece todo mundo e não conhece ninguém, né? Bem, assim, você tem os elos fortes e os elos fracos, né? Os elos fortes são aqueles que a gente tem um contato maior e um colega de trabalho, um amigo, família, enfim. E, no final das contas, quando realmente precisa fazer algo junto, né? Estamos num projeto tal, seu sócio vai interagir com você, né? Os elos fracos, eles são pessoas que estão fora desse círculo mais próximo, mas eles trazem coisas que estão fora do seu universo. E esses elementos é o que vão te fazer mudar, enxergar as coisas de uma outra forma, e é aí que vem a inovação, né? Então, essa conexão com pessoas variadas e diversas é muito importante para gerar um ambiente de inovação, né? E possibilitar o seu crescimento pessoal, né? Porque se a gente está sempre com as mesmas pessoas, a gente pensa da mesma maneira né, e é uma força até de preservação, né? Se você for fazer alguma coisa diferente,
Essas pessoas vão falar assim, meu Deus, o que você está fazendo? Você vai largar seu emprego para ir trabalhar com uma coisa completamente diferente? Né? Não faz isso, você está... E é uma força para a preservação. Os elos fracos é uma força para você se libertar. Porque eles que vão te mostrar, não, ó, eu trabalho com isso e está dando super certo, sou feliz. Né? E aí você fala, poxa, eu não estou feliz no que eu trabalho, mas eu vejo que ele trabalha, está dando super certo, é feliz. Então é possível para mim também, né? É um ahá, é um crescimento. Então, acho que como navegar esse mundo hoje todo conectado dessa maneira. Agora, quando a gente pensa em organização de centro vazio, ele traz um elo entre os elos fracos, ele traz uma conexão entre os elos fracos, que é baseado no propósito, é baseado no que a gente quer junto. Né? E se a gente conseguir gerar um nível suficiente de amizade e de confiança entre as partes, né? A organização do centro vazio ela pode ser uma proxy para que essas relações aconteçam com outras pessoas que você pouco conhece. Né? Então, por exemplo, eu com o Wander, né? A gente trabalha junto, interage há muito tempo. Nós temos uma relação de confiança, né? A gente tem uma relação de amizade. Aí, isso daí vai criando uma espécie de, dentro da nossa cidade, né? De uma organização de centro vazio, com outras pessoas que estão nessa mesma vibração, nesse mesmo relacionamento, né? Vai criando uma espécie de egrégora, né? De cultura interna. E quando uma pessoa entra nesse ambiente e começa a ver a colaboração acontecendo e que as relações não se dão por interesse, mas se dão por amizade, se dão por propósito comum, se dão por outros elementos, né? Ela consegue também agir dessa maneira junto com a organização, porque não faz sentido nenhum alguém entrar cheio de interesse numa organização que só opera por colaboração. A pessoa vai ficar igual um peixe fora d'água, né? Então, um benefício que eu vejo, né, da organização de centro vazio nesse contexto, Carlos, e aí eu sei que você também está no movimento em rede de plantadores, né, é de gerar essa identidade. Esse propósito e essa cultura comuns passa a ser uma identidade. E aí, né, eu falo assim, fulano é da nossa cidade. Eu sei que essa pessoa ela está com um projeto que tem a ver com esses valores, com esse propósito, e por isso eu vou colaborar, mesmo que eu não conheça ela. Né? Então, ela consegue gerar essa coesão dos elos fracos. Né? Mas não é automático, é construção de relação. Né? É a gente voltar a operar como comunidade, ao invés de... Hoje em dia, as coisas são por troca, né? Eu vendo isso, você compra, a transação acontece, a gente nem precisa se conhecer, né? Na organização de centro vazio, as pessoas precisam se conhecer. Elas precisam ser amigas, né? Ter o afeto. Tony, manda ver. Oi, tudo bom, Renato? Oi, Tony. Nem falei como você começou, eu estava distraído lendo um livro aqui, nem falei com você. Bem, eu acho que eu já estudo esse conceito, o Renato já conhece o Renato de outras, o Renato e o Wander de outras maluquices aí de tempos atrás. Esse fenômeno da colaboração, ele é um fenômeno que ele é muito experimental e em pouquíssimo tempo ele vai se tornar uma realidade. O que a gente está passando agora é uma grande troca de tecnologia que está confundindo todo mundo. Todas as relações estão muito confusas. Não sei se vocês estão percebendo, mas está tudo muito confuso, tudo muito difuso. A gente vai ter uma troca de tecnologia muito pesada, a gente já está trocando. Então,
esse movimento de organizações de centro vazio vai ser a tendência das organizações em 5 anos. Por exemplo, a pandemia mesmo é um exemplo, coisas que a gente experimentou há 3, 4 anos atrás, agora na pandemia se fez presente. A questão de trabalhar em home office, a questão de fazer grupos. Tem pessoas que nem sabiam mexer em Zoom, nem sabiam mexer em Meet, nem sabiam usar isso, e hoje já estão usando. Então, a gente hoje, o que eu enxergo, é que a gente está num processo de vanguarda de ter uma oportunidade de experimentar um conceito que em breve vai ser algo que vai sustentar essa sociedade toda, porque a gente está... As inteligências artificiais que estão chegando aí, como o Renato frisou muito bem aí na questão do nível tático das organizações, você não vai ter mais, em pouquíssimo tempo, a gente não vai ter mais gerente, a gente não vai ter mais supervisor. Como vão ser essas relações todas quando a inteligência artificial estiver ali mesmo no fronte de batalha? Tipo assim, eu estou falando isso porque eu estudo essas dinâmicas de realidade virtual e de inteligência artificial ultimamente, e como isso vai interagir nas organizações. E a gente está passando por essa transformação. Então, acho que esse movimento que ele está fazendo é um movimento de uma experiência, eu acho que uma experiência incalculável. Eu acho que vai ser algo muito grandioso, vai ser algo de profunda transformação mesmo. Eu acho que depois que a gente passar por esse processo inteiro, daqui a um mês, a gente vai ver uma modificação, entendeu? Essas teorias são fabulosas. Eu agradeço aí o Renato aí, agradeço o Wander por tudo aí, e vamos que vamos. Estou aí para a gente poder fazer um mundo novo. Um mundo novo a gente só vai fazer se a gente fizer. Então é isso aí, gente. Eu sou meio tímido para falar, tá bom? Valeu, Tony. Eu tô vendo aqui o outro Tony também está com a mão levantada, né? E eu tô também de olho aqui no relógio para a gente terminar no horário certo, né? Então são 9h25. Tony, você fala, mas não se alonga muito, não, porque eu queria fazer uma rodada aqui no final de check-out, né? E falar assim, o que vocês acharam de hoje, como é que vocês saem. Apenas uma pergunta, Renato. Uma organização de centro vazio, ela dispensa o comando, então? Comando? É. Sim, a cadeia de comando não tem. Ela acontece de uma forma muito orgânica e autogestionada pelas partes, né? Então, você tem os membros, né, as pessoas que estão nessa organização, elas formam um grupo e elas que definem o que vai ser feito, como vai ser feito e assim por diante. Entendi, mas nesse grupo vai ter um líder ali, então? Pode ter ou não, né? É autogestionado. Assim, quando a gente pensa num líder como uma pessoa que está puxando, que está... normalmente tem, né? O melhor das hipóteses seria que isso fosse um revezamento, né? Ou para algumas coisas um puxa, outra coisa outros puxam, porque é muito ruim quando você é um líder e você sente aquela responsabilidade assim, se eu não fizer ninguém faz, o negócio para, né? Então essa consciência do grupo sabe, trocando os papéis e fazer de uma maneira que não pese para ninguém, né? Que seja sustentável para todos. Então, sempre alguém vai puxar, mesmo que sejam pessoas diferentes, então. Mas alguém vai ter a iniciativa. Vamos fazer isso, né, dessa forma? Se ninguém puxar, se ninguém faz nada, não acontece nada. Né? Não vai ter alguém em cima falando, agora está na sua vez de fazer, faça, né? Ele para, se ninguém fizer nada, não acontece nada. Ok, obrigado. Pessoal, tá na hora aqui de ir, né?
2 minutos para 9h30, que a gente tinha combinado, eu quero propor o seguinte, que a gente se despeça, né, né, tenha uma boa noite e tudo mais, mas se você quiser, antes de ir embora, falar um pouco de como que foi hoje para você, o que que você achou, o que que você traz, como você sai, né, de uma maneira bem breve, faça isso. E se não, escreve no chat também, se você precisar sair agora, né? Escreve no chat. Para quem não fez a inscrição para a jornada inteira e quiser fazer, pode ir lá e fazer, está aberto até quarta que vem, né? Que é a primeira sessão. A gente já tem 14 pessoas inscritas, por enquanto, e é isso, vai ser um grupo pequeno, estou esperando aí umas 20 pessoas, e algo bem intimista, e a gente vai num ritmo que seja bom para todo mundo. Tá bom? Gratidão. Renato, então, todo mundo. Quero me despedir, quero celebrar aí essa iniciativa super fantástica. Eu me identifiquei muito com uma última fala do colega aí. Nós estamos falando de um tema muito relevante. Uma pena não poder estar com você nesse estudo. Fiz um grande movimento para trazer o Carlos, o pessoal do movimento da rede que nós estamos construindo para se inspirar na OCV, né, nesses padrões. E fica aí um desafio para o ano que vem, a gente montar aí um cursozinhos para ir semeando essas ideias, né, polinizando essas ideias de como construir organizações de centro vazio. Tá bom? Gratidão, amigo. Boa sorte na jornada. Gratidão, Paulo. Eu quero agradecer o convite e eu gostei de participar, mas para mim é tudo muito novo, e acredito nessa transformação também. Agradeço muito a você, o Wander, que me convidou. E essa última fala também foi muito interessante para mim, porque essa dificuldade existe, sempre tem alguém que vai ter que falar agora é a sua vez, então vamos fazer, né? Porque quem tem o instinto de liderança acaba ficando realmente sobrecarregado, né? Então, eu gostei muito, quero aprender mais, muito obrigada, e eu desejo felicidade para todo mundo. Obrigada. Gratidão, Doralice. Pessoal que precisa sair, Valéria, gratidão, um beijo grande aí para todo mundo, viu? Quem quiser, está aberta aí a palavra. Renato, eu também vou me despedir, agradecer demais, eu gostei demais, demais, eu acho que eu vou aprender muito e eu estou dentro. Obrigada. Oba, gratidão, Sandra. Eu que agradeço. Também, Renato, hoje eu comecei o meu dia às 4 da manhã e eu estou bem cansada, mas assim, você sabe da minha motivação, né? Tanto que tipo, ninguém solta a mão de ninguém. E você pode contar comigo, tá? A gente vai se falando aí. Gente, um abraço para todos, boa noite, bom descanso. Para todos Até vocês. mais. Deixei meu WhatsApp aí, quem quiser adicionar, fique à vontade, tá? Boa noite. Tchau, gente. Vocês me escutam? Sim. Eu estou feliz de conhecer o Paulo César, assim, ao vivo e a cores, por aqui. O trabalho dele é inspirador. Eu acho que ele já saiu. Ver a Marli entrando aqui também é outro momento de motivação. E quero dizer que a gente está junto. Eu entro e saio aqui mais curiosa do que entrei. Então, vamos descobrir e construir muita coisa por aí. Viva! Gratidão, Silvio. Bem, eu fui o último a entrar, então não posso sair depois, antes de todo mundo sair. Mas eu estou satisfeito aí com o que eu ouvi. Estamos juntos aí. Gratidão, Carlos. Um abraço.
Boa noite, Vanessa. Gratidão pela sua presença, viu? Oi. Tupã, E aí? como está? Estamos aqui, Que bom te ver. igualmente. Algumas pessoas assim ainda, muita gente nova, assim, bacana, bom. Então, gente, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, conhecer outras pessoas. Eu entrei atrasado, me atrapalhei. Fazia tanto tempo que eu não entrava que nem no Zoom mais estava conseguindo entrar. Então, o que eu estava pensando é que assim, a gente vem numa jornada, eu venho numa jornada da vida de aprender tecnologias e modelos de planejamento. Sempre, em todos os modelos que eu trabalhei, sempre tem alguma coisa interessante, tem alguma coisa que faz sentido e tal. O Dragon Dreaming, eu acho que para mim foi uma das coisas que trouxe um sentido um pouco diferente, mais profundo sobre vida, enfim. Mas eu acho que talvez não exista um modelo. Eu acho que cada coisa é circunstancial. A gente pode usar qualquer ferramenta, qualquer partes de alguns outros modelos para trabalhar. O importante é que a gente, de alguma forma, faça as coisas acontecer. E é por isso que a gente está, de alguma forma ou de outra, juntos, né? Para a coisa acontecer no sentido reverso do que vem acontecendo no global, então, né? Mas é essa a minha mensagem, né? Quero deixar um abraço para todo mundo. Muito bom ver. Olha, o recado para quem está participando pela primeira vez. Eu acho que a coisa mais importante, além dos propósitos, é a aproximação de gente com corações abertos e essa conexão de propósitos, de ética, de visão de mundo. Isso a gente encontra nesses grupos, né? E eu acho que é um fundamento extremamente importante. Às vezes a gente nem sabe exatamente o que vai fazer, mas o simples fato de estar junto com as pessoas já é algo muito gratificante e até estimulador. Beijão para vocês aí, então. Gratidão, Tupã. Saudade de você, viu? Bom te ver aqui. Boa noite, Renato e demais companheiros. Tudo bem? Ai, eu senti tanto perder essa charla aqui com todo mundo. Mas, infelizmente, não tem como, não é? Participar de duas assim ao mesmo tempo. Olha aí, eu estou aqui zonza. É muita coisa, menina. Avaliação de primeiro CC, aí depois a formatação da pauta do segundo CC. É muita coisa. Então, desculpa, eu te mando a gravação. Renato, e todos. Hein? Eu te mando a gravação, como? Marli. Hoje eu subo e amanhã eu mando. Ah, isso eu ia perguntar. Que bom! Que bom! Ai, que bom! Eu preciso, tá? Para quando começar a nossa luta lá, eu já tá. Obrigada, Wander, prazer revê-lo, prazer rever todo mundo. A Silvinha já saiu, o Bianchi, né? O Paulo, que já saiu também, o Wander Sena. Foi um prazer, Renato. Muito obrigada e desculpa, viu? Não deu mesmo para me participar hoje, tá? Ficar aqui agora, uma felicidade muito grande. Gratidão, viu? Obrigada. Godinho. Renato, eu gostaria, então. Tá bom, gente. Podem sair. Silvinha está ouvindo, é? Quem quiser sair, pode sair. Tchau, tchau.
Vou parar a gravação aqui. Já terminamos, gente? Mais alguém quer falar? Não?